Para fazer essa touca, você vai precisar do fio 77 Made by You, agulha de crochê 7 mm e agulha de tapeceiro. Antes de dar início ao trabalho, eu vou mostrar para vocês como é que fica a peça aberta, finalizada, tá? A gente ainda não fechou ela, mas o trabalho que vocês vão desenvolver vai ficar dessa forma. Aqui foram as correntinhas iniciais, a gente começou o trabalho nesta peça com 26 correntinhas. E aí, vamos fazer o trabalho nesse sentido, todas as carreiras de ponto baixo, pegando a alça de trás para criar esse efeito na peça. Quando você tiver essa peça assim finalizada, a gente vai fazer daí o fechamento lateral e aí o fechamento do topo da touca. Para essa quantidade de pontos, deixa eu mostrar para vocês qual o tamanho que ficou em centímetros, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem aqui aproximadamente 40 centímetros, sendo que essa medida seria a circunferência da cabeça. Não bem a circunferência, porque claro que a peça estica, né? Mas nessa peça ficou com esses 40 centímetros. Se eu der uma puxada, ela já vai para 42, 43, que essa peça é bem elástica. E aí, nessa alturinha, ficou aproximadamente 29 centímetros. Vamos dar início ao trabalho com as correntinhas. Para essa peça que eu estou fazendo, eu vou tecer um total de 26 correntinhas. Mas caso você faça aí um tamanho diferente, é só adaptar essa quantidade. Lembrando que é importante que as correntinhas não fiquem muito apertadas, tá? Então, trabalhe aí as correntinhas um pouquinho mais soltas. Eu vou fazer as minhas 26 correntinhas e eu volto. Feito isso, nós vamos iniciar o primeiro ponto baixo. Toda a carreira será de ponto baixo. A gente pula essa primeira correntinha aqui e inserimos a agulha na segunda, fazendo o primeiro ponto baixo. Quem tiver aí um marcador, quiser marcar esse primeiro ponto, para depois na volta saber aonde inserir o último ponto da carreira, tá? Pode marcar que facilita. Então, você vai fazer um ponto baixo em cima de cada correntinha até o final. Finalizei aqui a primeira carreira de ponto baixo. Para virar para a próxima, a gente sobe uma correntinha, vira o trabalho. E vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo, porém, a diferença é que pegaremos a alça de trás do ponto. A gente não vai pegar o ponto inteiro, pegaremos a alça de trás. Então, a gente vem aqui nesse primeiro ponto da carreira anterior, faz um ponto baixo. E faremos isso por toda a carreira. Ponto baixo, pegando a alça de trás do ponto, em cima de cada ponto da carreira anterior. Finalizei aqui a segunda carreira, meu último ponto. E aí, para subir para a próxima carreira é a mesma coisa. A gente faz uma correntinha, vira o trabalho. Faremos isso por toda a sequência do trabalho. Serão carreiras, então, de ponto baixo, pegando sempre a alça de trás do ponto da carreira anterior. É sempre isso, repetição, até o final. Eu vou dar sequência aqui na minha peça, vou fazer todas as carreiras aí necessárias e eu volto mostrando para vocês a quantidade e fazendo os fechamentos para concluir a touca. Eu finalizei aqui todas as minhas carreiras, sobrou só isso aqui de fio, tá? Então, caso você queira fazer uma peça maior, vai precisar de mais um rolo. Eu cortei o fio e deixei esse pedacinho aqui para poder fazer o fechamento lateral e o fechamento de cima. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz esse fechamento na lateral. Você pode fazer com baixíssimo ou com uma agulha de tapeceiro. Eu vou utilizar essa agulha. Então, você corta aí um pedaço de fio. E vamos fazer o fechamento. Para dar início a esse fechamento, eu só vou inserir aqui a agulha do outro lado na primeira correntinha. Essa aqui é a nossa carreira inicial de correntinhas. Para unir frente com trás. E aí, para fazer o fechamento da peça, como é que a gente vai trabalhar? A gente sempre vai inserir a agulha na correntinha deste lado
E vamos pegar, aqui é a nossa carreira, a nossa última carreira de ponto baixo. Tem as duas alças do ponto, certo? A gente sempre vai pegar essa alça aqui de fora, tá? Então, pega a correntinha de um lado e a alça de fora do outro. E aí, a gente vai juntando, ó, a alça de fora com a correntinha do outro lado. Correntinha com a alça de fora. E aí, você vai fazendo isso até o final. Eu vou finalizar aqui a peça e volto com vocês pra gente poder fazer o fechamento aqui do topo da touca. Cheguei aqui no final, finalizei todo o fechamento. E agora, pra gente conseguir fechar esse topinho aqui pra criar a touquinha, o que a gente vai fazer? Toda a volta aqui dessa parte superior, a gente tem sempre o nosso último ponto baixo aqui, certo? Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo das carreiras. O que a gente vai fazer com esse ponto? Aqui eu tenho o meu último fechamento que eu fiz, o restinho do fio que ficou aqui, não, eu mantenho aqui, tá? Pra fazer esse fechamento. Eu vou sempre inserir a minha agulha neste nozinho, ó, aqui onde tem esse relevinho, tá? Neste nozinho, e eu saio com a agulha dentro deste ponto aqui, ó, tá? Dentro do meu ponto. Então, aqui eu vou inserir no nozinho, no próximo nozinho, e saio com a agulha dentro deste ponto. Vou fazendo isso por toda a sequência. Aqui tá o meu próximo nozinho, saio com a agulha dentro do ponto. Nozinho aqui, ó. Nozinho que eu chamo, mas é o relevo, né? Saio com a agulha dentro do ponto. E você vai fazer isso por todo, até chegar do outro lado onde a gente fez a junção. Inserimos aqui no relevinho, dentro do ponto. Cheguei aqui, ó, aqui é onde eu fiz o meu fechamento, que eu fiz o fechamento das partes, né? E iniciei esse fechamento superior. Então, tô chegando aqui no final, vou fazer meus últimos. Finalizei. Depois que você deu toda essa volta, a gente ainda tá com o avesso da touca, certo? Que é onde a gente fez esse fechamento aqui. A gente vai virar o trabalho pro lado certo. Olha só, aqui é onde a gente fez a junção, fica bem discreto. E aí, agora é que a mágica acontece. Aqui em cima a gente ainda tá com fio, aonde a gente passou ele, né, ao redor. A gente vai começar a empurrar assim, ó, com bastante calma e fechando o topinho. Agora que a gente dá o formatinho da touca. Vai fechando com bastante calma para não arrebentar o fio. Olha só. E aí, depois que você, enfim, né, fechou o suficiente, a gente vai fazer o quê? Passar o fio por dentro do trabalho, fazer nozinho, arrematar, né, pra que isso aqui fique bem firme e não solte. Então, você passa o fio, faz nozinho, arremata, eu vou fazer isso. E aí, eu arremato esse fio, arremato esse fio aqui do início do trabalho também. E a touca tá finalizada. Aqui a gente vira para fazer a abinha. Trabalho finalizado, aqui eu coloquei também uma outra peça que eu fiz pouco menos de correntinhas no início, então ela ficou um pouquinho mais baixinha, né, dá pra ver. Se você quiser uma touca que fique com uma aba um pouco mais larga, quando você vira, é só fazer mais quantidade de correntinhas no início. Se você quiser daí uma touca um pouco mais larga dessa forma,
é só aumentar a quantidade de carreiras. É um trabalho bem intuitivo de fazer e o resultado fica bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Curte, compartilha e até a próxima.